Buenas, amigos. O meu nome é João Fontoura, Cabo João, como também sou conhecido, e a partir de hoje nós vamos nos encontrar aqui nesse projeto chamado João Fontoura 30 anos de rádio, onde estarei contando muitas curiosidades e momentos especiais que aconteceram ao longo dessas 3 décadas fazendo rádio e trazendo o melhor da cultura regional do sul do Brasil aos 4 cantos do mundo. Porque, é claro, nos últimos tempos nós trabalhamos com a rede mundial de computadores, onde chegamos em qualquer lugar desse planeta Terra. E é um privilégio poder estar aqui e poder contar um pouco dessa história a todos vocês. Então, essa minha trajetória começa quando eu era ainda ginete, quando eu gineteava em rodeios. Eu tive um acidente em 1988, uma fratura que me impossibilitou fisicamente de participar dos rodeios de gineteada. Isso fez com que eu não me afastasse da cultura da gineteada, perseguindo essa coisa que eu gostava tanto, esse sentimento que eu tinha pelo cavalo e pela gineteada. Eu acabei sendo narrador de rodeio. Nesse momento de narrar rodeio, eu comecei a narrar gineteadas, depois narrar laço e a região toda ali de São Francisco, Manuel Viana, Alegrete, enfim. Fui narrador por um bom tempo até que cheguei no rádio. Quando cheguei no rádio, a minha história muda, porque o comportamento é todo diferente, era um outro comportamento, era dentro de uma sala onde eu não era muito habituado. Na verdade, até então eu era um homem basicamente criado no campo, um homem de distância, um guri de distância. E me deparo com essa realidade que é entrar numa cabine fechada e ter que me expressar através da fala, que ainda não era exatamente a minha ferramenta de trabalho, né? Era dentro de uma pista de rodeio, narrando um rodeio é diferente. Ali eu comecei a conhecer um outro universo, que foi o universo da música, o universo da poesia, e esse universo que mais tarde eu vim passar a trilhar como autor, como compositor e como músico, que também hoje sou, né? Então eu comecei a fazer o programa de rádio propriamente dito em 1989 na Rádio Cultura FM de Alegrete, que depois foi extinta e virou a Rádio Nativa. E naquela época é muito importante a gente situar as pessoas, a quem nos acompanha, que as rádios FM não faziam programas de música gaúcha. Naquela época, essa era uma prática das rádios AM. As rádios AM tinham os programas regionais, onde tinham os avisos, os comunicados, e ali, volta e meia, para intermediar aquela prosa e aqueles avisos e os patrocinadores propriamente dito, se tocavam a música. E nessa época as músicas que nós ouvíamos eram as músicas do folclore latino-americano, e foi onde nós conhecemos basicamente também o nosso folclore, através do Noel Guarani, do Senair, do Jaime, do Pedro Hortácio, enfim, de outros tantos que vocês já sabem. E aí eu começo então a fazer um programa de rádio dentro de uma estrutura que eu não conhecia, dentro de um movimento, né? Porque estava dando início ali, tinha dado início na década de 80 muito forte a música nativista, os festivais muito forte, mas as rádios FM, o que elas conseguiam fazer era isso, era 1 hora de programa no máximo com músicas nativistas, que na época eram consideradas as músicas mais selecionadas, as músicas que tinham mais conteúdo, aquela coisa toda, e essas músicas então provocavam uma certa um desconforto em muita gente, porque elas não eram músicas que se tocavam em baile, que se tocavam em outros programas de rádio, e se tinha ali também um processo ainda incipiente, que era exatamente o que veio depois se tornar esse grande movimento hoje chamado de movimento nativista, né? Então, chega um determinado momento que as coisas andaram, mas não andaram muito bem. Ou seja, eu consegui apresentar o programa dentro daquilo que era permitido na época, sem muita fala, sem muito diálogo, muito mais nome da música e cantor, e era isso no mais na época. E eu acabo sendo pressionado a trazer patrocinadores para dentro da rádio. E aí é um momento que eu fico desconfortável. Mesmo já tendo alguns patrocinadores, eu acabei achando que era um processo difícil para mim, né? Como eu já falei antes, eu não tinha o acesso na cidade, não era um cidadino propriamente dito ainda, né? Eu ainda tinha dificuldade em algumas coisas. Então, eu vou embora para Farroupilha, eu venho para Farroupilha, né?
E aí é que começa, propriamente dita, a carreira de radialista do João Fontoura, do Cabo João, que até então era Cabo João por conta das gineteadas, e que viram ainda, lá em Alegrete, quando eu estava na Rádio Cultura, o Cabo João suscitava uma ideia de militar, e como o meu nome é João Carlos Fontoura, o Márcio Paz, que depois veio ser um comunicador da RBS, que teve na Gaúcha, que, enfim, hoje está aposentado, mas que é um grande parceiro ainda, ele me sugeriu que eu fizesse, então, construísse, né, um nome artístico. E é aí que surge o João Fontoura, mas o João Fontoura vai acontecer, propriamente dito, já em Farroupilha, na Rádio Vivo. Mas eu quero convidar vocês para que acompanhem o que de fato aconteceu a partir daí nos próximos episódios.